Antes de nós falarmos sobre as duas lições que comentamos sobre a Bíblia, por conta do dia da Bíblia, porque no segundo domingo do mês de dezembro, é o dia da Bíblia, nós falamos sobre a Bíblia e fechamos o foco falando sobre a interpretação. E aí continuamos no terceiro domingo, falando sobre interpretação da Bíblia. E agora nós estamos retornando sobre o nosso assunto sobre doutrinas, e nós paramos na doutrina da salvação, pensando com os irmãos sobre o calvinismo. Nós vamos orar nesse momento, para que o Senhor nos ajude a compreender a sua palavra, e depois vamos introduzir falando sobre a importância desses estudos nos dias de hoje. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos ao Senhor pela vida de todos os irmãos que estão aqui. Nós estamos todos desejosos em ouvir a Tua voz, em receber o ensinamento, para que nós continuemos na caminhada cristã. Abençoe este dia, que os nossos corações e mentes estejam voltados para a adoração ao Senhor. Pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Como nós falamos já anteriormente, irmãos, há uns anos atrás, eu acredito que era praticamente desnecessário nós tocarmos em assuntos como o que nós estamos falando hoje, sobre o calvinismo. Poucas pessoas falavam sobre isso. Na minha época de seminário, por exemplo, existiam professores que tinham viés calvinista, pelo menos um, e ele não havia maneira de esconder que ele era, a sua maneira de pensar, de ensinar, e não havia uma discussão sobre isso. Mas nesses últimos 25 anos, eu creio, houve um grande desenvolvimento da doutrina calvinista nas igrejas. E não somente igrejas que são de viés necessariamente calvinistas, como as igrejas reformadas, principalmente a igreja presbiteriana, mas igrejas também do meio pentecostal estão hoje sendo calvinizadas. Então há um grande crescimento do calvinismo, e nós precisamos estar atentos a isso por conta do que essas doutrinas podem causar na nossa vida. Gostaria também de dizer que existem vários tipos de calvinistas. Eu, por exemplo, tenho colegas de ministério que são calvinistas, mas você não sabe que ele é um calvinista. E existem aqueles que são militantes, que ao invés de quererem evangelizar os perdidos, eles querem calvinizar os crentes, né? E eles trabalham incansavelmente para fazer com que os crentes se tornem calvinistas. Então esse talvez seja um dos maiores problemas que nós estamos enfrentando hoje. Não faz muito tempo, nós recebemos aqui uma visita de um rapaz muito distinto, muito bem intencionado. Ele veio em alguns cultos, mas eu acho que no segundo culto ele me abordou perguntando se a nossa igreja era calvinista. E eu disse que não. E ele perguntou, mas como não? Como alguém pode ser um cristão e pode não ser um calvinista? Então essa é uma questão interessante nos nossos dias hoje, né? Como alguém pode ser um cristão e não pode ser calvinista? E uma das coisas que ele falou, de maneira muito natural, isso não é uma crítica àquele rapaz, mas o que é também uma pergunta comum nos dias de hoje, o que não era comum há uns anos atrás. Ele me perguntou, o senhor acredita nas doutrinas da graça? Agora, eu pergunto aos irmãos, os irmãos acreditam nas doutrinas da graça? Nós acreditamos nas doutrinas da graça? Sim ou não? Nós somos calvinistas? Não. Então, eu acho interessante isso, que esse movimento calvinista, eu não me refiro necessariamente àqueles que têm um viés calvinista, mas àqueles que são militantes, eles questionam a respeito daqueles que não creem na doutrina calvinista, se eles acreditam nas doutrinas da graça. Então eu quero afirmar hoje para os irmãos, sem nenhum medo de errar e sem nenhum orgulho doutrinário, de que nós cremos nas doutrinas da graça. Agora, a questão aí é conceito. O que eles entendem ser a doutrina da graça? Necessariamente, eles acreditam que as doutrinas da graça estão relacionadas aos 5 pontos do calvinismo, né? Como, por exemplo, depravação total, eleição incondicional, expiação limitada e graça resistível e perseverança dos santos. Nós comentamos um pouco sobre isso. Eu gostaria somente de fazer um resumo e explanar sobre o assunto
para que nós possamos caminhar e encerrar esse assunto sobre o calvinismo nos nossos dias. Em primeiro lugar, esse é o primeiro ponto do calvinismo, a depravação total. Depravação total. Nós acreditamos que o homem é depravado. Agora, o que significa esses termos para nós? Significa que o homem, depois do pecado de Adão, e nós herdamos o pecado de Adão, ele teve afetada as suas faculdades mentais, as suas faculdades emocionais, né, as nossas afeições, o nosso entendimento, a nossa vontade. Então, tudo que diz respeito ao homem foi afetado por causa da entrada do pecado. Agora, é isso que nós entendemos que seja a depravação total. Então, quando eu digo assim, eu sou totalmente depravado, significa dizer que o pecado, logo depois que eu fui concebido, ele já afetou o meu espírito, a minha alma, as minhas afeições de maneira geral. Agora, um calvinista, ele não pensa assim. O calvinista, ele diz assim, alguém que é totalmente depravado é totalmente incapaz de crer. Aí nós discordamos, né? Porque nós não acreditamos que uma pessoa que teve a mente afetada, que teve a sua vida afetada pelo pecado, seja incapaz de crer. Então, na visão calvinista, a depravação total se estende ao fato de que alguém que é um pecador não tem nenhuma capacidade de crer. Inclusive, é usado como ilustração o caso de Lázaro. Lázaro esteve morto por alguns dias, e o Senhor então disse a ele que ele deveria ressuscitar, e Lázaro então saiu do túmulo, ele foi ressuscitado. Então, esse quadro de Lázaro é usado para ilustrar o fato de que o homem é totalmente depravado, morto, não tem nenhuma habilidade para salvar-se, e por isso é necessário que ele seja totalmente vivificado por Deus. Ok? Então esse é o primeiro ponto, a depravação total. O segundo ponto do calvinismo, que eles entendem ser a doutrina da graça, é a eleição incondicional. Alguém sabe dizer o que é a eleição incondicional? O que é a eleição incondicional? Esse é o segundo ponto do calvinismo. O que é a eleição incondicional? Exatamente. Deus, ele elege as pessoas que são incapazes para a salvação, né? Ou, melhor dizendo, essas pessoas são pré-ordenadas por Deus para a salvação. E dentro dessa questão da eleição incondicional, tem o conceito de eleição de dupla predestinação. Ou seja, se Deus elegeu alguns para a salvação incondicional ou para a eleição, ele elegeu alguns também para a perdição. Ok? Então, o primeiro ponto do calvinismo é a depravação total, que na visão calvinista é a incapacidade de crer. O segundo ponto é a eleição incondicional, que na verdade decorre desse. Se o homem não é capaz de crer, ele precisa ser eleito incondicionalmente por Deus. O terceiro ponto é a expiação limitada. Essa questão é uma questão interessante na discussão calvinista ou na discussão teológica, né? Porque o calvinismo entende que Jesus Cristo não morreu por todos, ele morreu somente para alguns. Então, aquelas pessoas que não são salvas, o Senhor não morreu por elas, ele morreu somente para aqueles que são salvos. Esse é o terceiro ponto. Então, depravação total, que é a incapacidade de crer, a eleição incondicional, que a pessoa é eleita por Deus, mesmo que ela não queira ser salva, mas ela é eleita por Deus para a salvação, independente do seu credo, da sua religiosidade. É assim que pensa o ultracalvinismo. A expiação limitada, que afirma que Deus não morreu por todos, mas ele morreu somente para alguns. O quarto ponto é a graça irresistível, no sentido de que quando uma pessoa é provocada para aceitar Jesus como Salvador, quando a graça de Deus age, não há nenhuma possibilidade de uma pessoa resistir. Agora, nós já refutamos esses pontos, já discutimos sobre eles aqui. E o último é a perseverança dos santos, né?
que aquele que é um convertido no Senhor, que nasceu de novo, ele perseverará até o final, sem negar o nome do Senhor Jesus Cristo. Lembrando que a doutrina da perseverança dos santos, na doutrina calvinista, não é a mesma coisa que a certeza da salvação, conforme a Bíblia nos ensina também. Então, quais são os pontos do calvinismo? Depravação total do homem, no sentido de que o homem não pode receber Jesus como Salvador. Eleição incondicional, ou seja, Deus elege alguns para a salvação e outros para a perdição incondicionalmente. Expiação limitada, o Senhor não morreu por todos, ele morreu somente para aqueles que são eleitos. Graça irresistível e a perseverança dos santos. Então nós já comentamos sobre isso, e hoje eu gostaria de fazer, para nós encerrarmos esse assunto, alguns apontamentos sobre a teologia calvinista, que eu considero bastante importante para nós. Mas antes de nós fazermos os apontamentos, alguém tem alguma pergunta, irmão, sobre isso? Sobre os 5 pontos do calvinismo que nós comentamos? Alguma observação? Lucas, alguma pergunta? Como que um calvinista responde a uma pergunta, né, de Jesus diz, né, vinde a mim todos que estão cansados e eu vos aliviarei. Ele não falou, venham aqueles que foram escolhidos, ele falou, venham todos. Ok, é uma boa colocação, né? Eu não sei exatamente esse versículo, né, vinde a mim todos que estáis cansados. Eu não sei exatamente o que o calvinista pensa sobre esse versículo, mas eu posso checar depois, né, se o convite seria para todos, indistintamente, que ouvirem esse chamado de Jesus, ou se seria só para os eleitos, né? Mas eu estou para responder, pode ser prematura a minha resposta, que seria somente para os eleitos. Porque na visão de João 3,16, né, quando o texto diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo ali refere-se a todas as pessoas que nascem ou que nasceram em todos os tempos. O calvinista não responde assim, ele diz, porque Deus amou o mundo dos eleitos. Ele reduz a palavra mundo somente àqueles que são eleitos por Deus, né? Mais alguém gostaria de fazer uma observação? Carlos? Pastor, acho que eu vou misturar, mas vamos perguntar. Tem uns 144 mil lá no final, lá que o Testemunho de Jeová fala algumas coisas que eles são escolhidos. Tem alguma menção desses 144 mil que faz a confusão dos calvinistas? Como assim? Por ser escolhido, eles ligam alguma coisa com esses 144 mil ou só o Testemunho de Jeová faz essa ligação? Então, o que a doutrina dos Russelitas, né, fazem é que eles, na verdade, quando o movimento Russelita começou, né, eles diziam que quando o número chegasse a 144 mil, eles seriam levados. Com Russell, né, com Charles Russell, Charles Taze Russell. Um tempo depois, eles ultrapassaram esse número. E aí eles começaram a dizer que, dentre 1 milhão deles, Deus elegeria somente os 144. E hoje eles trabalham, né, no mundo inteiro, fazendo campo, como eles dizem, na tentativa de fazer o possível para, no final de tudo, serem eleitos de Deus. Né? Agora, eu não sei se eu respondi a pergunta, né? Agora, referindo-me aos 144 mil citados no livro de Apocalipse, são 144 mil judeus eleitos, 12 mil de cada tribo, não para a salvação, mas para testemunharem do evangelho da graça, né, o evangelho do reino, no período da grande tribulação. Então a eleição dos 144 mil não é para a salvação. Sim, mas é unção para o serviço, né? Sim, para o serviço, mas só que o calvinista não tem nada a ver com esse. Não, ele não usa esse texto para referir-se aos tá. Não tem relação imediata, né? Mais alguma observação, irmãos?
Agora, veja bem, irmãos, eu acho importante nós estudarmos isso. Hoje é o último dia que a gente vai falar, porque as nossas crenças determinam a nossa vida cristã. A nossa crença determina a nossa vida cristã, né? Hoje nós não temos um problema aqui com o calvinismo, mas isso não quer dizer que nós não podemos vir a ter, né? Então nós estamos preventivamente lidando com isso, para que quando nós nos depararmos com uma situação assim, há igrejas que estão dividindo por causa disso, infelizmente, né? Nós tenhamos maturidade para lidar com a situação. A gente não precisa brigar por isso, mas nós temos que nos precaver quanto a essas doutrinas, né? Parece-me que da mesma maneira que eles estão abordando a doutrina da graça, da maneira como eles abordam, é como os pentecostais fazem com o batismo do Espírito Santo, né? Eles dizem que nós não somos batizados com o Espírito Santo, porque não falamos em línguas. E agora os calvinistas, ou neocalvinistas pelo menos, né, dizem que a gente não crê na doutrina da graça, porque nós não cremos no calvinismo. Exatamente. Parece muito semelhante. Ok, é um comentário interessante. E como eu falei, existem vários tipos de calvinismos, né? Então, não se pode dizer que existe um calvinismo, uma doutrina calvinista. Existem doutrinas calvinistas. Eu já conversei com vários calvinistas e eu concluo que cada um pensa de um jeito, ou aborda de um jeito a questão, né? Existem aqueles que são, vamos colocar nesses termos, os calvinistas moderados. Existem aqueles que são os exagerados, né? E os exagerados, eles acreditam que se você não é um calvinista, você não é um crente. Para confirmar isso, basta você ir lá no Google, digitar lá no Google, Contra o Calvinismo. É um livro de 400 páginas, ele está em PDF, disponível na internet hoje, de Roger Wolfson. Roger Wolfson. Você vai baixar esse livro lá. Ele é arminiano. Esse autor, Roger Wolfson, O-L-S-O-N, Roger Wolfson, ele é arminiano e ele introduz o seu livro dizendo que ele já era um professor de seminário, preparado. Ele se deparou com um aluno de seminário que perguntou para ele se ele não era calvinista. E o aluno falou para ele: eu lamento então conversar com o senhor que não é um cristão, né? Então isso faz parte da introdução do livro dele. Há muitos calvinistas que não acreditam na salvação de quem não é calvinista. É isso. Mas não são todos os calvinistas que pensam assim, né? Esse é um calvinista exagerado, vamos dizer assim. Existe o calvinismo mais moderado, mesmo porque, como nós estamos falando, existem calvinismos e não calvinista, né, no sentido, no singular. Sérgio? No caso, queria saber um pouco sobre a expiação limitada, né, do ponto de vista calvinista. Talvez, qual seria a doutrina da nossa igreja exatamente também? Porque o que eu entendo dos calvinistas, né, se eu entendi bem o que foi explicado, é que eles creem que a expiação é somente para aqueles que são eleitos, né? Sim. Então, a pergunta é: por quem Cristo morreu? Né? Por quem Cristo morreu? Eu pergunto para os irmãos agora: por quem Cristo morreu? Por todos? Agora, não é difícil entendermos isso. O calvinista diz assim: não, ele morreu somente para os eleitos. Agora, vamos pensar assim, vamos pensar num patriarca, num homem muito rico que deixou uma herança. Ele morreu e deixou uma herança. Ele deixou herança para todos os filhos, certo? E dentre esses todos os filhos, para os seus 10 filhos, vamos imaginar que a metade deles, dos filhos, 5 filhos, não foram até o cartório e não reivindicaram a herança. A herança que foi deixada pelo pai, pelo patriarca, uma herança. Se eles não reivindicaram, se eles não tomaram posse dessa herança, eles não se beneficiaram dela, certo? Eles viveram uma vida difícil, como escravo, sei lá, seja como for. Então, eu entendo que a morte de Jesus deixou para nós, deixou para toda a humanidade uma herança. E qual foi a herança da morte de Jesus? A sua vida. E que tipo de vida? A vida eterna. Jesus Cristo morreu por todos. Mas não são todos que reivindicam, no bom sentido da palavra,
a herança deixada pela morte de Cristo, que é a sua vida. E se não são todos que reivindicam, logo não são todos que são salvos. Então, a suficiência da herança do sangue de Jesus é para todos. Mas nós não podemos negar o fato de que a eficácia não é para todos. Ou seja, Jesus morreu por todos, no sentido de suficiência, para salvar a todos. Porque não é da vontade do Pai que nenhum se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade, como a Bíblia afirma. Agora, nem todos recebem a salvação. Entende? Então, nesse sentido, a expiação se limita. Mas não porque Deus a limitou, mas porque o homem a limitou, não querendo para si aquela herança, aquela salvação. Deu para entender mais ou menos assim? Em alguns aspectos, assim, né? O Senhor demonstra o nosso amor pela gente, mas a gente pode resistir, né? Podemos resistir. Essa é a verdade, né? Então, essa é uma outra questão. Nós podemos resistir ao amor de Deus. Um filho não pode resistir ao amor do pai? Pode. Mais alguém? Lucas. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Exatamente. Jaqueline. Só uma dúvida, pastor. Eu não creio que nós somos eleitos para a salvação. Creio que nós precisamos crer em Jesus. Mas não sei se é ignorância minha, mas só como explicar? Por exemplo, aquele versículo que fala que não há um sequer que busque a Deus. Eu creio que nós precisamos invocar o nome do Senhor para ser salvos. Sim. Como explicar esse não há um que busque a Deus? Uhum. Só que a gente precisa buscar. Aí a questão que eles falam da graça irresistível. Tem a ver com essa questão que a gente não busca. Não sei se eu estou falando errado, mas é Deus. Se Deus não nos convencer, a gente não vai buscá-lo e vai invocá-lo? Ou eu misturei as coisas? Não, eu acho que eu entendi a sua pergunta. O ministério do Espírito Santo, de acordo com as próprias palavras de Jesus, é convencer o pecador, né? Agora, veja, Deus, na sua soberania, criou um homem que é capaz de resistir ao convencimento do Espírito. Então, por exemplo, nós podemos entender o calvinismo no sentido doutrinário, teórico, mas nós podemos entender essas doutrinas do calvinismo, não somente o calvinismo, mas a salvação, no sentido bíblico, na nossa experiência pessoal. Né? Por exemplo, ou seja, nós entendemos o macro no micro. Nós entendemos a questão geral no sentido particular. Eu fui confrontado com o Evangelho a partir dos 14 anos de idade. Então eu passei os meus 15 anos, 16 anos, 17 anos, 18 anos, e indo para 19 anos eu recebi Jesus como Salvador. Neste tempo eu sabia o que eu estava resistindo. E eu sabia o motivo por que eu estava resistindo. Eu não queria deixar certas coisas para poder, entre aspas, virar crente. Eu sentia Deus tocando no meu coração. Vai para a igreja, leia a Bíblia, procure-me, vamos dizer assim. Mas eu intencionalmente resistia. Aí eu faço a pergunta a você, foi assim com você também ou não? Com quem foi diferente? Irmão Benigno, foi diferente para nós? Não. Então, nós podemos resistir? Podemos. A nossa resistência diminui a soberania de Deus? Não. Esse é um ponto interessante, porque o calvinista não admite isso. Né? Mas nós podemos resistir. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu, né, cuidar dos seus filhotes como a galinha cuida dos seus, e tu não quisestes. A nação de Israel é uma prova contundente da resistência humana contra a vontade de Deus. Não sei se eu respondi, Jaqueline, mas podemos. Agora, não há ninguém, não há um justo, naquela descrição de Paulo, ele está falando sobre a depravação total, que o homem é incompetente para criar o seu próprio meio de salvação. E como Lucas ressaltou, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Mas ao ouvirmos a palavra, Deus espera de nós uma resposta à sua mensagem de amor e de salvação. Né? Não sei se eu respondi a pergunta. Né? Por si só, o homem é incompetente, ele não pode. A salvação é o homem buscando, é Deus buscando o homem, mas o homem querendo ser salvo. Quando Adão caiu em pecado, ele se escondeu. Né? E qual foi a resposta de Deus
a um Adão escondido: onde estás? E aí Adão percebeu-se nu, e o que ele fez? Cobriu-se como uma folha de figueiras. A folha de figueiras representa as obras, né? Deus falou: isso aí não serve. E o que aconteceu então com ele? Ele o cobriu com uma pele de animal, como protótipo já do Evangelho. Mas Deus foi em procura de Adão e Adão aceitou, né, o meio que Deus utilizou para a sua salvação. Mais alguém? Vamos então aqui para os nossos apontamentos sobre a doutrina calvinista. Primeiro apontamento: a teologia calvinista está baseada na compreensão agostiniana da soberania de Deus. Agostinho acreditava que era Deus que predeterminava o destino dos homens desde a eternidade, as suas reações, ações e destino. Sendo assim, Deus precisava atrair o pecador de modo irresistível e, por sua vez, necessitaria de uma pré-seleção no sentido de dar a graça a uns e negá-la a outros. Então, veja bem, a doutrina calvinista está baseada nas crenças de Agostinho. Agostinho viveu no IV século, ele era um monge, ele era um padre, vamos dizer assim, que não se pode dizer que ele era um convertido ou não. Eu não posso dizer que ele era um convertido ou não, mas era alguém que, a partir de um determinado momento da sua vida, ele creu no Evangelho. Existem livros hoje que estão sendo traduzidos para o português que retratam duas fases da vida de Agostinho. Uma fase de um Agostinho mais novo e uma fase de um Agostinho mais velho. Essas são descobertas para nós agora, que trazem questões bastante interessantes. Existem fases da nossa vida que nós temos crenças. Ao longo da vida, as crenças mudam. Nós não mudamos de crenças muitas vezes. E se temos temor a Deus, as nossas crenças mudam para melhor, né? Mas essa é uma outra discussão. O que nós queremos dizer aqui é que a doutrina calvinista ela está baseada na doutrina da soberania de Deus proposta por Agostinho no IV século. Então veja que o calvinismo foi formulado no século XVI e Agostinho delineou as suas crenças no IV século. Então são 12 séculos de história para que a doutrina que ele acreditava pudesse ser reformulada. O segundo apontamento: a teologia calvinista não foi desenvolvida por Calvino. Você sabia disso? Não foi Calvino que formulou as doutrinas calvinistas. Quem foi? Foi o seu discípulo, chamado Teodoro Beza. Ele reposicionou a predestinação no centro do sistema teológico. Hoje é discutido se Calvino concordaria com o que Beza escreveu sobre as suas crenças. Nem próprio Calvino, se tivesse vivo. Não foi ele. Foi Teodoro Beza. Se eu não estou enganado, foram 100 anos depois, né? Ou 60 anos, eu não me lembro agora, que formulou a doutrina calvinista. Eu tenho um colega que é pastor, que é professor de seminário, que, entre aspas, é calvinista, mas ele é aquele calvinista que ninguém sabe que ele é, porque ele não fala sobre isso, que ele acredita que Calvino não concordaria com o que se escreveu sobre ele na doutrina calvinista. Então é alguém do meio que faz essa afirmação. Terceiro, a teologia calvinista nasce a partir de uma cadeia de raciocínio que leva a conclusões que vão além das escrituras. Por exemplo, nós falamos aqui hoje sobre depravação total. Esse é um termo bíblico? É uma terminologia bíblica? Na Bíblia existe algum versículo onde se lê assim, depravação total? Você encontra algum versículo? Sim ou não, irmãos? Não. Existe algum versículo onde se lê expiação limitada? Não. Existe algum versículo onde você lê graça irresistível? Não. Então os termos não são bíblicos. Os termos da doutrina calvinista não são bíblicos. A teologia calvinista está em base na escolástica. O que foi a escolástica? Foi um período da filosofia medieval que se desenvolveu do século IV ao século XVI, que caracterizou pela tentativa de conciliar fé e razão. Então, vamos pensar aqui.
Prestem bastante atenção nisso. Se nós formos honestos na interpretação da história, nós vamos concluir que a doutrina calvinista veio da Igreja Católica. No período da escolástica, entre o século IX e o século XVI, esse foi o período da escolástica, com grande influência de um homem chamado Tomás de Aquino, né, que a Igreja Católica o vê como São Tomás de Aquino. Ele foi uma das pessoas mais importantes nesse sentido, que tentou juntar fé e razão. Um pouco mais tarde, isso no século XVI, surgiu uma versão protestante desta escolástica. Né? Então, houve a influência, vamos colocar em outros termos mais fáceis de nós entendermos. A Igreja Católica, enquanto doutrina, influenciou a Igreja Presbiteriana e as outras igrejas que vieram da Reforma. Ok? Carlos. Pastor, Dona Bem-vinda fez duas perguntas ali, uma afirmativa e uma pergunta. Abre aspas. Dona Bem-vinda falando. Abre aspas. Romanos 1. Ninguém terá desculpas. A natureza fala de Deus, mesmo para aquele que não tenha uma Bíblia. Fecha aspas. Aí ela fez uma pergunta. Aí a primeira ela afirmou que o Sérgio falou e a Jaqueline, né, que ninguém tem desculpa. E aí outra coisa. Dona Bem-vindo perguntando, abre aspas. Por favor, irmão da mídia, pergunta. Esclarecer biblicamente a palavra mundo. E todos. Obrigado. Fecha aspas. Ok. A palavra mundo na Bíblia, acredito que em João 3,16, e o versículo que alguém mais citou, acho que foi o Sérgio mesmo que citou, eu não posso afirmar com 100% de certeza, porque tem outras palavras que são traduzidas para o português como mundo. Mas a palavra, existe uma outra palavra, que é a palavra século, né? Que às vezes é traduzida para mundo. Mas a palavra cosmos, né, é traduzida, eu acho que em João 3,16 é a palavra cosmos, que quer dizer toda a criação. Agora, aí entra a questão da interpretação. Você lê uma palavra, mas a palavra se define pelo contexto onde ela está. Né? Por exemplo, de vez em quando a gente fala assim, o Miguel comeu um boi. O Miguel comeu um boi, literalmente? Não. Mas quando eu digo que o Miguel comeu um boi, o que eu quero dizer com isso? Comeu muito. É uma metáfora. Ok? A Bíblia está cheia disso. Né? Deus amou o mundo. Deus amou o mundo em que sentido? No sentido exagerado, vamos dizer assim. Né? Pode ser pessoas, pode ser uma hipérbole, no sentido exagerado, para dizer que o amor de Deus é grande, é eficaz, é eterno. Né? Então, a palavra cosmos ali, que quer dizer sistema, é definido de acordo com o contexto. É a mesma coisa que quando a gente lê João 4:24. Eu acho interessante esses versículos, né, como João 4:24. Alguém sabe o que significa, o que está escrito lá em João 4:24? Porque Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, a primeira palavra a palavra espírito refere-se a Deus. Mas é a mesma palavra. A segunda vez, refere-se ao estado. Então, é a mesma palavra com conotações diferentes. E no caso da palavra mundo, ela se define de acordo com o contexto. Ok? Tudo bem, irmãos? Mais alguma pergunta? Agora eu quero fazer uma conclusão aqui, bastante lógica e interessante sobre a eleição nesse sentido. Como pensa o calvinismo sobre a eleição, o arminiano e as escrituras? Então, talvez essa sentença, ou essas três sentenças, resumam o que nós falamos até agora. Eleição no calvinismo, a escolha incondicional por parte de Deus de pecadores individuais para a salvação, através de um decreto divino, pelo qual eles são atraídos de modo irresistível
a fé em Cristo. Então o calvinista pensa assim. Ele pensa assim, o Nilson, ele é um pecador, então Deus o salvou individualmente através de um decreto divino, e por causa desse decreto ele foi atraído de modo irresistível à fé em Cristo. Em outras palavras, mesmo que o Nilson não quisesse ser salvo, ele foi eleito e ele foi salvo irresistivelmente. Ok? Essa é a doutrina da eleição na perspectiva calvinista. Nós concordamos com essa afirmação? Não. Como o arminiano pensa? A escolha por parte de Deus de pecadores individuais para a salvação condicionada à livre escolha da pessoa para crer em Cristo, conhecida de antemão por Deus. Então, o calvinismo e o arminianismo, eles são bem irmãozinhos, bem parecidos. A diferença é que, para o arminiano, Deus escolheu de acordo com a sua presciência. Vamos colocar assim. Deus, como é presciente, ele sabia que o Nilson ia fazer escolha de crer em Cristo. Deus já sabia, lá no passado ele já sabia que o Nilson ia fazer escolha. Então já elegeu ele. Entende? Esse é o arminiano, que é também uma forma de eleição. Por isso que eu digo que arminianismo e calvinismo, eles são bem parecidos. Agora, e na Bíblia, como a gente vê a eleição? Essa é uma pergunta que eu faço aos irmãos. Como nós vemos a eleição na Bíblia? Vamos ler um texto. Aqui foi o texto que a gente usou logo no início do nosso EBD. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Estão comigo? Efésios 1, versículo 3, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. O que esse versículo está dizendo? Ele está dizendo que Deus é bendito, e esse Deus bendito abençoou a Paulo, a igreja e a todos os demais crentes nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele. Ele nos elegeu nele. Antes da fundação do mundo. Então, nós fomos eleitos em quem? Em Cristo. Em que momento nós fomos eleitos? Antes da fundação do mundo. Ok? Então, você acredita que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo? Quantos aqui acreditam? Como é que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo? Ok. A eleição foi feita a partir do momento que, antes da fundação do mundo, a maneira de salvar aquele que cresce já tinha sido planejado por Deus em Cristo. Então, mas salvar ou eleger? Porque ele está dizendo, como também nos elegeu nele. O que essa expressão nele significa? O eleito é Cristo. Ok, Cristo foi eleito, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Eu vou explicar. Deus escolheu Israel para quê? Para ser a nação, para ser luz aos gentios. A Bíblia ensina isso, ok? Agora, vamos pensar aqui. Quem foi escolhido lá no Velho Testamento para ser luz aos gentios? Israel. Israel. E quem eram os israelitas? Todos os descendentes dos patriarcas, os descendentes de Jacó. Agora, nasceu na nação de Israel, já era convertido? Não. Não. O que tinha que fazer para ser salvo naquela época no Velho Testamento em Israel? Como? Tinha que obedecer à lei? E quem conseguia obedecer à lei? Ninguém. Ninguém. Então, como alguém era salvo no Velho Testamento? Olhando para o Messias futuro. Era ensinado isso? Era ensinado. Era ensinado que o sacrifício que eles faziam ali, de animais, figuravam, mostravam que haveria no futuro um sacrifício único,
que perdoaria aquele pecado. Os sacrifícios eram feitos constantemente em Israel. Tanto que o livro de Hebreus, ele é contundente em afirmar que não é pelo sangue de touros e de animais, mas pelo sangue do Cordeiro de Deus. Então, lá no Velho Testamento, a nação de Israel foi eleita, mas não para a salvação. A nação de Israel foi eleita para ser a luz aos gentios, a nação de Israel, ok? Mas para ser salvo, para fazer parte do grupo que a Bíblia chama de remanescente, para ser de Deus, precisa crer no sangue do Cordeiro. Precisava crer no sangue do Cordeiro, ok? Israel perdeu esse posto de ser a luz aos gentios, porque rejeitou o seu Messias, ok? Agora, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que a igreja, que era um mistério, ela também foi eleita. Antes da fundação do mundo, ela foi eleita por Deus. Para quê? Para a salvação? Vamos ler aqui. Como também nos elegeu nele. Veja, nós já fomos eleitos nele, estando nele, e não para estar dentro dele. Antes da fundação do mundo, para que fôssemos o quê? Santos. E o que mais? Irrepreensíveis diante dele em amor. E eu faço uma pergunta: um descrente pode ser santo e irrepreensível? Não. Diante dele, de Cristo em amor? Não. Então, o texto não se refere a crentes, mas se refere à igreja. E a eleição não é para descrentes, mas para crentes. Veja o 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Aqueles que fazem parte da igreja, eles são filhos por adoção, são adotados por Deus. Verso 6. Para o louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis no amado, pelo seu sangue, na remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. E aí ele vai falando sobre essa questão. Então nós já fomos eleitos nele, antes da fundação do mundo. Vamos pensar, irmãos, que essa parte do púlpito aqui, os irmãos estão vendo aqui, é a igreja. Vamos pensar, é a igreja. Então, lá no passado, antes da fundação do mundo, Deus já elegeu a igreja. Nesse sentido, a igreja no sentido amplo. A igreja para ser, vamos fazer uma paráfrase, para ser a luz das nações. E Jesus falou isso: vós sois a luz do mundo, né? Então, a igreja. Lá no passado, Deus elegeu a igreja. A igreja para evangelizar, para discipular, para ser santa, irrepreensível. Ele escolheu a igreja como instituição, vamos dizer assim. Agora, para entrar na igreja, para fazer parte da igreja, qual é o método? Tem que crer em Cristo. Ok? Ele instituiu da mesma forma que o Senhor instituiu a família. Mas para que alguém constitua uma família, tem que casar, tem que gerar filhos, e daí por diante. Ok? Então, no calvinismo, a escolha incondicional por parte de Deus de pecadores individuais para a salvação através de um decreto divino, pela qual eles são atraídos de modo irresistível à fé em Cristo. No arminiano, quase a mesma coisa, com a diferença do conhecimento prévio de Deus. E nas Escrituras, como a gente vê a eleição? A escolha por parte de Deus da igreja para bênçãos e para salvação e serviço. Então, como que nós chegamos a essa conclusão? Como que nós chegamos à conclusão de que a igreja é eleita por Deus para o serviço? Como que você chegaria a essa conclusão? Eu faço uma pergunta. Você precisa pegar a Bíblia, ler todos os versículos onde se lê a palavra eleição ou predestinação. E aí você pode perguntar para o texto: esse texto está falando de descrente ou de crente? Nós já sabemos a resposta. Está se referindo a crentes. A palavra eleição, ela não é colocada no contexto para descrentes, mas sempre para crentes. Então vamos melhorar o raciocínio. Carlos, você é um eleito? Diz que sim. Sim. Quem aqui não é eleito?
Todos nós somos eleitos. Agora, eleitos para quê? Para sermos santos, irrepreensíveis. O que diz Romanos 8:28? Alguém sabe o que diz Romanos 8:28? É um texto onde se lê, onde se encontra a palavra predeterminação. Olha lá, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Verso 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para a salvação em Cristo. É isso? Predestinou para quê? Para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, nós fomos predestinados para quê? Para nos conformar à imagem de Cristo. Então, veja bem, antes de nós nascermos, antes de Adão, o Senhor já disse, olha, eu vou predestinar, eu predestino aqueles que fizerem parte da igreja, que sejam conforme a minha imagem. Há dificuldade para entendermos isso? Há dificuldade? Uma razoável para entendermos isso? Acredito que não, né? Ok. Pastor, Pode falar, Carlos. Eu falo por mim, colocando um risco aí que delimita se a pessoa é ou não é. Por exemplo, eu estou pregando lá para o Nilson, tá? Eu vou usar o Nilson aqui como exemplo, desculpa. O Nilson não é crente, ao contrário, eu não sou crente, o Nilson é crente, tá? E o Nilson está falando de Jesus para mim. Aí o Nilson fala assim, e lá em Romanos fala, todos destituídos estão da glória de Deus, certo? Então, ninguém consegue alcançar a graça, certo? Todo mundo já se perdeu, porque pecado habita neles. Então, se eu não creio em Cristo, o Nilson fala para mim, Carlos, se você não crê em Cristo Jesus como seu único e santo Salvador, você vai para o inferno. Por quê? Porque todos estão destituídos da glória de Deus. Se eu não pensar assim, não tem por que Cristo morreu na cruz. Não sei se eu estou sendo claro, mas assim, se a gente crê que a gente pode ser eleito no sentido de salvação, igual os calvinistas falam, para que Jesus morreu na cruz? Não sei se eu estou conseguindo fazer a pergunta, entendeu, Nilson? Mas o calvinista, ele não pensa assim. Ele pensa que... Não, você não está errado, mas ele acredita que a morte de Cristo faz parte do plano salvífico de Deus, né? E se não houvesse a morte, não haveria eleição, vamos dizer assim, né? Então, isso é uma questão que entre eles não se discute, né? É necessário crer em Cristo. Mas o que eles não acreditam, um calvinista ele vai afirmar que uma pessoa para ser salva tem que crer em Cristo. Mas esse crer, o processo de crer em Cristo para a salvação não depende da pessoa. Entende? Depende de uma interferência direta de Deus na mente da pessoa para que ela creia. Porque por si só, pelas suas faculdades mentais, pela sua capacidade de escolha, ele não vai procurar salvação. Então precisa de uma intervenção de Deus na pessoa para que ela creia irresistivelmente, involuntariamente. É uma determinação. Deus determina que aquela pessoa vai crer e age nela para que ela creia. Essa é a questão. Entende? Então ela vai confessar Jesus como Salvador, ela vai invocar o nome do Senhor para ser salvo, mas ele não crê que seja por um ato, por uma escolha da pessoa. Não seja um ato voluntário. Não é Aí voluntário. eu já ia rebater em cima. Cadê o livre-arbítrio, então? Então, ele não crê no Eu livre-arbítrio. não estou discutindo do senhor. Não, eu sei. O calvinista não crê no livre-arbítrio para a salvação. Entendi. Ele tem uma definição, eu acho que é de Jonathan Edwards, sobre livre-arbítrio e livre-agência, né, que são coisas diferentes. Eles falam que a livre-agência é a capacidade de você escolher comprar um carro, uma casa, com quem vai casar, etc. e tal. Ele vê como diferente do livre-arbítrio. Mas o calvinista raiz, ele não acredita no livre-arbítrio, né? Ou na livre capacidade de escolha. Irmão Ademir. Eu só queria
mencionar aqui, no livro de Romanos, né, capítulo 10, onde fala do 9 ao 13, né, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Depois no 13, daí descreve ali, né, essa questão. Depois no 13 ele já fala, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aqui não faz distinção de quem. Aqui é todo aquele. Então, esse aquele é todo mundo. Exatamente. E Deus lançou a palavra para o mundo inteiro, né? E o mundo é as pessoas que viverem desde a fundação até hoje, né? Então, eu creio que todo aquele que invocar o nome do Senhor. Irmãos, deixa eu fazer um comentário aqui. O irmão Demir me fez lembrar de uma coisa. Ontem, hoje, esse é um assunto que eu acredito que, principalmente, o pastor precisa ler, precisa estudar. Eu falei para a Adri, nós vamos comprar o livro do Dave Hunt. Eu já vi o comentário sobre ele, ele tem 700, quase 800 páginas. E eu quero não somente ler, mas eu quero devorar esse livro. Por quê? Porque é o livro de um homem? Não, mas é porque ele trouxe, de acordo com muitas pessoas, uma visão correta da doutrina da salvação e combatendo o calvinismo. E o Dave Hunt, que morreu faz pouco tempo, é uma autoridade na interpretação bíblica. Não é alguém que a gente pode dizer assim, não, é uma pessoa só sensacionalista, curiosa. Não, ele não é. Existem outros livros, eu tenho alguns livros dele. É alguém que amava Cristo de verdade e que pregava com profundidade e escreveu com profundidade. E existem outros livros também, né, mas eu quero ler esse livro especificamente. Mas os comentários que eu já li e alguns poucos livros que eu tenho sobre o calvinismo me fizeram chegar à seguinte conclusão. Inclusive tem um livro do John Parkinson, que ele escreveu, A Fé dos Eleitos de Deus, é um livreto. E ele escreveu assim, e eu concordo porque outros autores, expositores bíblicos dizem a mesma coisa. O grande problema do calvinismo foi fundamentar-se na compreensão de Agostinho, na doutrina que Agostinho escreveu sobre a soberania de Deus, no sentido de que se Deus é soberano, ninguém pode contrariar ele, né? Ninguém. E o Deus soberano, partindo do princípio de que Deus é soberano, e o conceito de soberania de Agostinho é que nada pode contrariá-lo. Então, a doutrina calvinista nasceu. Talvez o pior erro do calvinismo seja isso. Enquanto doutrina. A gente não está criticando os calvinistas. Nós temos parentes, amigos, pessoas sinceras que amam a Cristo, que são bons crentes. A gente está discutindo isso. Mas que às vezes replicam aquilo que ouvem de outras pessoas. Então, eu vou ilustrar isso. Quando eu era jovem, uns 15, 16 anos, eu fui chamado, brincava de futebol de salão, eu fui chamado para treinar no timinho da cidade, futebol de campo. E naquela época eu era magro, né? Naquela época eu tinha mais ou menos o porte do Miguel, assim. Dá para ter uma noção, né? E eu gostava muito de correr. Eu tinha um tio que gostava de participar de pequenas maratonas e eu corria com ele. Então eu era veloz. E aí me colocaram na ponta direita. Então qual era o meu jogo principal? Eu estava na lateral do campo, no meio do campo. Eu dava um chutinho na bola e corria para a ponta. Quase ninguém me pegava, porque era futebol amador. Era todo mundo trabalhador. Eu era jovem e dificilmente alguém me alcançava. Eu ia lá na ponta e lançava para a área. Mas algumas vezes eu não conseguia. Eu dava um pico na bola e eu corria muito, mas não conseguia. Então, o que aconteceu? O movimento calvinista deu um pico na bola e agora quer pegar a bola, né? Falou uma coisa, pessoas escreveram sobre isso e agora querem provar que eles estão certos. Então eles começam a arrumar coisas que não colam. Essa que é a verdade.
colocando em palavras mais simples e objetivas possível. Não tem sustentação bíblica, entende? Para você fazer a afirmação de que não concorda com uma coisa, você precisa saber daquilo. Eu sei o que eles pensam. É difícil engolir isso. É difícil concordar com isso. É difícil concordar que Deus morreu somente por um grupo e não por outros. É difícil concordar com a ideia de que quando alguém é confrontado com o evangelho, a pessoa não consegue resistir. É difícil, né? Porque o homem foi criado à imagem de Deus, ele pensa, ele raciocina, ele decide, ele tem reações, ele tem respostas. Para mim é muito difícil. Esse texto que o irmão Ademir leu, né, de Romanos 10, ali é um convite para a salvação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A palavra todo ali é uma avenida aberta para todos, indistintamente. E ele fala sobre isso, tanto judeu como grego. Porque não há rico, não há pobre, ninguém. É todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, o leque é grande, é extenso, é amplo, é profundo, é para todos. Então, eu não consigo entender essa questão, né, quando se restringe a algumas pessoas. Já estou ficando bravo aqui, né? Irmão Benigno. Agora, deixa eu fazer um comentário aqui, irmão, por favor, que eu vou esquecer. Nesse nosso encontro, nessa nossa viagem, nós jantamos com uma família que foi nossos padrinhos de casamento, né? E os irmãos que conhecem a nossa história, como a gente se conheceu, já me ouviram falar do Jader, que foi o rapaz para quem eu liguei, minha mãe não está aqui e tal. Esse Jader, que tinha 14 anos, agora está com 39, está casado, e a gente se encontrou com ele. E ele foi criado numa igreja... Era a igreja batista mesmo, né? A PIB, né? Naquela época. Saíram da igreja, foram para outra igreja. Eles são do movimento Batista Livre, que é um movimento parecido com o nosso, mas com algumas diferenças, mas doutrinariamente falando, é bem parecido. E aí ele está frequentando uma igreja agora, que há um tempo atrás tinha, acho que era 50 pessoas, agora eles estão com mais ou menos 1.000 pessoas. A igreja, de uns anos para cá, explodiu de crescimento, lá em Ribeirão Preto. É uma igreja com uma... Ela tem um viés assim mais pentecostal, mas eles são bem conservadores. E aí eu fiquei conversando com ele ali, né, muito bom de conversa. Aí eu fiz uma pergunta para ele. A sua igreja é calvinista? Ele falou, é calvinista. É uma igreja que veio do movimento wesleyano, que não é calvinista. Aí eu perguntei, é uma igreja que tem muito jovem, né? O pastor só fala sobre calvinismo e os jovens estão enchendo a igreja, uma igreja predominantemente jovem. E eu perguntei, o pessoal lá sabe o que é calvinismo? Ninguém sabe. Então as pessoas falam, eu sou calvinista, mas não sabe o que é aquilo. Eles falam porque outros estão falando, porque o pastor fala. Os irmãos estão entendendo? Porque o pastor é uma pessoa estudiosa, é uma pessoa... Eu não estou questionando isso, temente a Deus, mas a pessoa vai na onda, né? Sem reflexão, sem critério. E isso é um fato isolado. Mas no sentido amplo é a mesma coisa. Os jovens estão caindo sem saber o que é, né? Para que quem sabe descobrir o que é mais tarde, como na Europa, outrora calvinista, hoje ateísmo, né? Por quê? Porque se é Deus que determina todas as coisas, eu não vou para a escola dominical, eu não vou ler a Bíblia, porque isso já estava determinado. Deus determinou assim. Então, sutilmente é isso que faz. Eu já ouvi uma pessoa falando de um determinado crente, que não é daqui, que caiu em adultério, e a pessoa falou, estava determinado por Deus. Se não fosse a vontade de Deus, isso não tinha acontecido. Espera aí, né? Então, essa doutrina, ela tem uma consequência na vida das pessoas, entende? Num primeiro momento, não. No primeiro momento, olha que coisa bela, mas ela tem uma consequência, a curto, a médio e a longo prazo. E nós temos que atentar para isso. Estou ficando bravo aqui. Desculpa, irmão Benigno. Pastor, eu acho interessante que o calvinismo, não querendo colocar uma pecha neles, mas eu acho que eles, muito parecido com o profeta Jonas, né? Jonas não entendeu de maneira nenhuma quando Deus pediu para que ele fosse até Nínive pregar para aquele povo que eram
Na antiguidade, um dos povos mais cruéis que existia, né? Isso deu um nó na cabeça de Jonas, né? E se a gente não tiver cuidado, a gente também tem esse tipo de percepção, né? Como assim salvar alguém tão inveterado, tão pecador, tão fora, né, da casinha, vamos colocar dessa forma, né? Então, se a gente não tiver cuidado, tentar compreender o processo de salvação é algo infinito na realidade, né? Como tentar vislumbrar como a igreja perpassa por esses séculos, né? Como Deus nos salvou também. É uma graça que eu acho que na nossa finitude a gente não consegue compreender nunca. E tentar colocar isso dentro de uma caixinha ou limitar esse poder de Deus ou a forma como ele age nesse sentido é muito complicado, né? Então eu vejo assim o profeta Jonas, ele não entendeu e não compreendeu realmente. Até porque aqueles ninivitas não pediu para que Jonas fosse até lá. Foi Deus que enviou o profeta até aquela cidade, né? Uma das cidades mais impenitentes que existiu na antiguidade. Então tentar entender dentro desse olhar, dessa perspectiva, não é uma coisa simples, né, pastor? E a gente percebe que nesse sentido é andar em campo minado, né? Exatamente. Nós não temos todas as respostas, né? Isso é uma questão fundamental. Agora, foi na tentativa de preencher lacunas sobre a questão da salvação, por que alguns são salvos ou não, que o calvinismo ganhou força. A gente não consegue explicar todas as coisas, né? Da mesma forma que, por exemplo, por que nasceu o método científico? Para tentar explicar os fenômenos. Por que troveja? Por que relampeja? Por que chove? Como chove? Por que chove? Né? Por que o ser humano tem certas coisas no organismo dele? Como que nós reagimos? Então, a ciência não consegue explicar o fenômeno até hoje, né? Tem especulações, teorias e tal, mas ninguém consegue explicar o que Deus criou. Então, o calvinismo não explica o fenômeno da salvação, né? Tintim por tintim, detalhe por detalhe. Então, tem coisas que nós não sabemos, a gente tem que ficar quieto, né? Esse é um princípio de interpretação. Fique quieto quando a Bíblia está quieta sobre aquilo. Não ouse falar, né? Agora, tem coisas que a Bíblia fala com clareza, mas que são deturpadas. Aí cabe não somente o pastor, mas cada um de nós tentar responder aquilo, porque nós somos chamados a responder sobre a esperança que há em nós, né? Irmã Sirene, o irmão Odemir tinha levantado a mão, deixa eu falar, aí depois a irmã fala, pode falar, irmão Odemir. Só um minuto. Mas aí podia inverter, né? Bem rápido que eu queria falar. O seguinte, esse estudo sobre a gente entender o que é e por quê, quais a diferença, por que nós temos que aprender é o seguinte, que essas doutrinas são um perigo. Por exemplo, uma pessoa cai num erro, depois se levanta, cai, levanta. Daqui a pouco ele admite, olha, eu estou determinado ao inferno mesmo, então que se arrepende tudo. Então, eu já estou no inferno, eu estou perdido. Exatamente. E vai buscar a palavra. Exatamente. Sendo que a pessoa, no último instante, tem direito à salvação. E do jeito que o calvinismo impõe nas pessoas, a pessoa pode chegar a um limite. Tudo. Virar um bandido, ou virar um assassino, ou virar tudo. Porque eu não vou para o céu mesmo? Por que eu vou andar direito? Por que eu vou procurar andar de uma certa maneira correta se eu estou predestinado para o inferno? Então é um perigo e nós temos que saber isso aí. Por isso que é bom saber as doutrinas, o que elas falam, que o senhor, pior pecador, ele tem direito à salvação. Ok. Muito bem, vamos ver Dona Sirene e vamos concluir. Pode falar, Dona Sirene. O pastor, já que essas pessoas responsáveis que levam o calvinismo as pessoas a acreditarem desta forma que o senhor especificou, eles deixariam não? Eles seriam salvos? Não é um julgamento que eu quero julgar. Eles seriam salvos porque a Bíblia fala as pessoas que é responsável por certas situações e tomarem umas coisas precipitadas, Deus viria sobre ele e Deus pediria conta, entendeu? É isso que eu queria saber. Não, eu acredito que, eu não sei se eu entendi certo, se uma pessoa calvinista é salva.
É isso? As pessoas responsáveis, não as pessoas que eles levam a acreditar no calvinismo, as pessoas responsáveis que têm esses parâmetros de fazer essas doutrinas e não é realmente o que está escrito na Bíblia e levar as pessoas a seguirem eles. Eles seriam responsáveis por umas duras penas, não é? Eu acredito. Mesmo porque a Bíblia fala sobre o falso profeta, né? Isso. E eu acredito que esse é um assunto que às vezes eu prefiro não falar, mas que existe forças ocultas nos meios religiosos intencionais provocando doutrinas que desvirtuam do Evangelho, né? Tem gente graúda na área acadêmica e tudo que sabe o que está fazendo ali. É um agente de Satanás, né, para não dizer outra coisa, que tem essa intenção. Então, esse nem é alguém que vai dar conta a Deus como crente. Esse é um falso profeta mesmo. Então, a pergunta da senhora é pertinente, eu acredito que sim. Mas eu acredito também que existem pessoas bem intencionadas, que amam a Cristo, que querem fazer o certo, são zelosos, mas que às vezes se perdem na doutrina também. Por conta de orgulho, às vezes, né, e outros motivos também. Amém? Estão com sono? Estão com fome? Vamos falar assim, o estudo de hoje não terminou e o bolo da cereja do estudo ficou para a semana que vem. Por quê? Porque eu quero aprender com os irmãos sobre a questão de Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú, né, que talvez seja um dos pontos mais polêmicos, e porque Deus endureceu o coração de Faraó, né? Então, esses assuntos estavam aqui, mas a gente não chegou lá. Então, vocês vão ter que me aguentar mais domingo que vem para discutirmos sobre ele, ok? Agradeço muito pela presença dos irmãos, participação dos irmãos, e eu acredito que esse assunto é necessário, o irmão Ademir reconheceu isso, né? A gente não vai ficar falando sobre isso a vida toda, mas nós precisamos nos precaver quanto a essa questão. É bom a gente aprender, igual o exemplo que eu dei com o Nilson falando de Jesus para mim, porque na cabeça das pessoas você pensa que não, mas tem muita gente que, entre aspas, busca sozinho a palavra de Deus e fica escutando os youtubers, pastores da internet. Eles falam cada coisa e a cabeça da pessoa incrédula vira um balaio de gato, né? Exatamente. Esse é um dos problemas hoje, a internet, né? Eu não diria que a internet é um problema, mas quem se ouve na internet pode ser um problema, sim. Vamos orar então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradeço ao Senhor pela Tua palavra. Ela é a nossa cana de medida, ela é a nossa fonte inesgotável de sabedoria e de conhecimento. Mas oramos também para que nós tenhamos uma atitude boa, correta aos Teus olhos, para que o Espírito de Deus possa nos ensinar os caminhos perfeitos do Senhor. Abençoa-nos neste dia, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.